A W. Tozer disse certa vez que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Ele continua dizendo que como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Hoje à noite vamos iniciar essa nova série de mensagens nesse maravilhoso livro de Neemias, um homem que ousou a fazer o que era impossível, porque ele confiou o suficiente nas promessas de Deus para com seu povo, e por isso ele fez o impossível, algo que já haviam tentado antes dele por 2 vezes, a reconstrução daqueles muros de Jerusalém, e nessas 2 tentativas falharam. Mas nós vamos ver que Neemias não só reconstruiu os muros, que por sinal foram bem curtos, o tempo que ele levou para construir aqueles muros, comparado ao que ele investiu no povo, mas ele influenciou, impactou as gerações que viriam depois dele, inclusive toda a humanidade, porque até então aquilo cooperou com a vinda do Salvador. Mas do que se trata o livro de Neemias, afinal? Talvez você já o tenha lido, ou já ouviu alguma pregação. Normalmente as pessoas falam que esse livro trata de liderança, outras dizem que administração ou planejamento, porque Neemias, por sinal, era um grande administrador. Ele cumpriu 2 mandatos de governo em Jerusalém. Sem dúvidas, Neemias era um grande líder e um grande administrador, por assim dizer. Mas, assim como nós vimos no livro de Ruth, esse livro de Neemias não se trata apenas de liderança, nem mesmo de administração, mas da providência de Deus, da graça de Deus, em fazer com que o seu povo remanescente, ao ser liderado por esse homem, pudessem não só reconstruir os muros, mas, guarde bem isso, a reconstrução do próprio povo de Deus ao redor da sua palavra. Repito, iremos ver nesse livro que não se trata apenas da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas da reconstrução do povo de Deus ao serem reconstruídos ao redor da palavra de Deus. Nas palavras de J.I. Packer, diz o seguinte: por intermédio de Deus, Neemias edificou muros. Por intermédio de Neemias, Deus edificou santos. O livro todo nós podemos dividi-lo da seguinte forma, em 4 partes principais: a reconstrução dos muros, capítulo 1 ao 6, a renovação da adoração em Jerusalém, do capítulo 8 ao 10, o repovoamento da cidade, do capítulo 11 e o 12, e o segundo mandato de Neemias como governador da cidade de Jerusalém, no capítulo 13. Hoje à noite nós vamos, depois dessa breve introdução ao livro, eu gostaria de compartilhar com vocês, de expor com vocês apenas esses 4 primeiros versículos e tentar responder algumas perguntas, como: quem era Neemias, onde ele morava, o que ele fazia e, finalmente, por que Neemias chorou, por que ele lamentou, por que ele jejuou diante daquela triste notícia que ele havia recebido de Anani. Olha comigo o primeiro versículo. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. O livro de Neemias começa com essa declaração que vai permear todos os 13 capítulos, o restante desse livro. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Na NVT, que é uma outra tradução, ela diz o seguinte: estas são as memórias de Neemias. Embora mais da metade desse livro, meus irmãos, desses 13 capítulos, é registro pessoal, como se fosse um diário pessoal de Neemias. É interessante que, segundo a tradição, Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é um livro só. Neemias é como se fosse segundo Esdras. Mas o que nós vamos ver, embora nós não sabemos de fato quem é o autor,
alguns acreditam que seja Esdras, mas a metade desse livro é um diário pessoal do próprio Neemias. Então, Neemias, o significado do nome dele significa Deus consola. Ele era um judeu, nascido no exílio, após Jerusalém ter sido tomada pelos babilônios, em 586 a.C. Então ele não nasceu em Jerusalém, embora os seus ancestrais haviam vindo de lá. E no mês de Quisleu, no nosso calendário, em torno de novembro ou dezembro, no calendário judaico, normalmente é na primeira quinzena de um mês, até a quinzena do próximo mês, que eles consideram o tempo deles. Então Quisleu fica nesse período aí de novembro a dezembro no nosso calendário. Suzã era a grande capital do Império Persa, e ele servia Artaxerxes. Você vai ver isso lá no versículo 11, onde nós vamos ver a função dele, desse primeiro capítulo, e no início do capítulo 2, diante desse rei persa. O cargo de Neemias, no versículo 11, você vai ver que ele era um copeiro. Talvez nos nossos dias, um cargo insignificante, mas não era a situação na época de Neemias. Meus irmãos, esse cargo surgiu nas sociedades antigas por causa do perigo que os imperadores e os reis corriam de serem envenenados pelos seus inimigos. O copeiro era uma pessoa tão próxima do rei, tão digno de confiança, que ele precisava comer ou beber algo antes do rei, na presença do rei. Imagina, não só a responsabilidade, mas o risco dele poder cair duro diante do monarca. Essa era a posição de copeiro. Não só dessa responsabilidade de alguém tão próximo do rei, mas sem dúvidas, ele também gozava das regalias, do conforto do palácio real. E sem dúvidas, por ser alguém tão próximo, confiante, digno de confiança do rei, Neemias tinha certas regalias como copeiro. Mas nós vemos no versículo 2, que a história de Neemias muda. Nós vemos um problema. Olha comigo o versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Seu irmão Anani, com alguns outros homens, chegaram à capital do império, a Suzã, a mesma capital do livro de Esther. Neemias, ele toma a iniciativa, parece simplória, pequena, mas ele toma a iniciativa de perguntar acerca do povo, desse grupo de pessoas, desse remanescente que ainda estava em Jerusalém. E é importante nós entendermos como que isso aconteceu, esse retorno à terra prometida, que Deus usou, como nós vimos aqui na abertura da liturgia de abertura em Isaías 45, Ciro, para que isso pudesse ser possível. Primeiro, nós precisamos entender que aconteceu em 3 etapas, ou em 3 ondas, por assim dizer. O primeiro grupo de judeus a retornarem para Jerusalém, para a reconstrução do templo, estavam sob a liderança de Zorobabel. Você vai ver isso lá em Esdras, nos primeiros 6 capítulos. Esse é o primeiro grupo. A segunda etapa desses que retornaram a Jerusalém veio mais ou menos depois de 50 anos desse primeiro grupo. E essa segunda etapa, debaixo da liderança de Esdras, e aí você vai ver lá em Esdras, do capítulo 7 ao 10º. 13 anos depois, vai fazer sentido, quando Neemias regressa com o último grupo de judeus, que até então estavam dispersos. 13 anos depois, e Neemias finalmente ele regressa, agora para a reconstrução dos muros, e nós vamos ver que ele vai além da reconstrução dos muros. Então guarda isso, Zorobabel veio para reconstruir o templo, Esdras, com essa segunda onda, restituir de novo os sacrifícios, levar o povo a lembrarem da aliança através da lei de Moisés, e Neemias vem para a reconstrução do muro, e ele vai além disso. Olha comigo no versículo 3, continuando. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas
pelo fogo. Então Neemias ouve a triste situação. Nós vemos que aqueles que sobreviveram ao cativeiro, se não bastasse 70 anos dispersos, os poucos que haviam permanecido, aqueles outros poucos que estavam 70 anos em cativeiro, ainda esses sobreviventes debaixo de tristeza, humilhação. Meus irmãos, à luz de todas as histórias do Antigo Testamento, nós vemos quão pobre e pequeno é este remanescente. Esses poucos que restaram, esses poucos sobreviventes do cativeiro. Agora esses poucos são simplesmente súditos de um rei estrangeiro e, para piorar, passam por grande sofrimento e humilhação. Imagine a cena de cinema, só que fatos reais. Você chega diante de Jerusalém, uma cidade que foi inteiramente queimada, e as grandes pedras que compunham o muro, cerca de 3 a 4 quilômetros de extensão, agora deslocadas, e caíram por todos os lados, pelos vales íngremes que a cercavam. Nada de valor havia sido deixado. Com o passar das décadas, aqui nós já vemos isso, a grama crescer com facilidade nas calçadas. Agora imagina 140 anos, com o passar das décadas, a grama, as árvores cresceram nas ruas, e caminhos desertos e os resíduos cobriam a massa de pedras derrubadas. Imagina a cena, essa era a cena. No versículo 4, Neemias reage a essa triste notícia. Olha comigo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E essa é a última pergunta que eu gostaria de responder. Por que Neemias chora? Por que Neemias jejua, lamenta e ora? Especialmente por alguém que vivia a mais de 1.500 quilômetros de uma cidade que até então ele não conhecia, muito menos esteve lá. Mais de 2 meses de viagem para chegar até Jerusalém. Por que alguém choraria, lamentaria, oraria, jejuaria? Meus irmãos, você quer conhecer a teologia de alguém? Quer conhecer o relacionamento dessa pessoa com Deus? Preste atenção quando ela ora. E nós vamos considerar, se Deus assim permitir, no domingo que vem, os versículos 5 ao 11, na oração de Neemias. E aqui eu queria adiantar que quando Neemias ora, ele revela a sua familiaridade com Deus, com as promessas de Deus, com aquele povo, com aquele remanescente de Jerusalém. Neemias era um homem familiarizado com as escrituras sagradas. Essa familiaridade o fez ser o homem que ele foi, o homem que se dispôs a fazer o que até então era impossível humanamente falando. Um projeto que até então havia falhado 2 vezes. Ele tinha um dos requisitos necessários, o que levou às lágrimas. Sabe qual é esse requisito? Zelo pela glória de Deus. Não perca isso de vista. Tanto o povo quanto a cidade de Jerusalém tinha esse papel, representar a glória de Deus. E é interessante que MacArthur, ele diz algo que na época de Neemias, isso vai nos ajudar a entender esse choro de Neemias. Na época de Neemias, os pagãos acreditavam que o poder de um Deus era representado nas muralhas que cercavam as cidades. Faz sentido? Porque Neemias chora, porque os muros estão derrubados. A glória até então de Jerusalém, água abaixo. De Deus, aqui é a causa pela qual Neemias chora. Zelo pela glória de Deus, que tanto o povo quanto a cidade representava e agora está na lama. Eu queria ler um enxerto que diz o seguinte, acerca de zelo. O que significa zelo? De um homem ou uma mulher que tem esse zelo.
Olha o que diz esse enxerto, abre aspas. Um homem ou uma mulher zelosos, acima de tudo, é alguém que se preocupa com uma única coisa. Não basta dizer que é sério, genuíno, intransigente, radical, sincero, fervoroso em espírito. Ele vê somente uma coisa, importa-se unicamente com uma coisa, absolve-se com uma só coisa, e esta coisa singular é agradar a Deus. Ele continua: quer morra, quer viva, tenha saúde ou esteja enfermo, seja rico ou pobre, agradável aos homens ou ofensivo, sábio ou tolo, obtenha honra ou passe vergonha, nada disso lhe importa. O zelo arde por uma única coisa, que é agradar a Deus e dar-lhe glória. Fecha aspas. É esse o zelo que Neemias tinha. E eu queria concluir com alguns pontos. Primeiro ponto: muitas pessoas estão buscando ou sonham com o extraordinário de Deus, mas essas pessoas esquecem que o Deus extraordinário usa pessoas e circunstâncias ordinárias. Davi, de maneira ordinária, em obedecer o seu pai, em levar alguns pães, e acredito que Davi era mineiro, porque ele também levou alguns queijos para o seu pai, naquele dia, onde ele deixou suas ovelhas com o pastor, ele leva aqueles pães, aqueles queijos, e o que acontece naquele dia ordinário? Davi derrota Golias. Num dia ordinário, quando Moisés cuidava das ovelhas, ele tem um encontro real com Deus, que ele jamais imaginaria que fosse chamado a libertar o seu próprio povo da escravidão do Egito. E poderia ter outros exemplos, mas meus irmãos, não desprezem os humildes começos. Neemias faz algo aqui ordinário. Ele simplesmente faz uma pergunta. Ele simplesmente faz uma pergunta. O fundador da missão Portas Abertas, o irmão André, ele disse que quando você pergunta sobre uma determinada necessidade, aqui ele está falando na questão missionária, quando você pergunta sobre determinada necessidade, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender aquela necessidade. E é exatamente o que acontece com Neemias. Quando ele faz uma pergunta e ele ouve aquela triste notícia, ele não fica só orando, jejuando e lamentando. E nós vamos ver que ele também é um homem de ação. Mas ele é humilde em reconhecer que diante do que era impossível, humanamente falando, ele precisava buscar a direção de Deus. E muitas vezes a gente não fica parando, esperando, nós temos que agir. E Neemias nos dá esse exemplo. Eu costumo dizer que se você pergunta para alguém como ela está, e não tem a paciência de esperar o que ela vai dizer, isso é por hipocrisia. Então não pergunte. Pior, você saber até então do estado agora daquela pessoa, depois que você perguntar, se você não puder fazer nada, nem pelo menos orar, então a sua situação está pior do que a dela. Segundo ponto, quer dizer, em relação ao primeiro ponto, eu quero deixar uma pergunta: você se importa o suficiente com alguém para perguntar? Segundo ponto, qual foi a última vez que você chorou, que você lamentou quando leu ou ouviu alguma polêmica envolvendo algum líder cristão? Porque não é o nome do líder cristão, não é a denominação daquele líder cristão, mas é a honra de Deus. Que independente da denominação ou quem seja o líder, muitas pessoas são ignorantes acerca disso, se é ou não uma igreja séria, mas o nome de Deus está sendo blasfemado. Romanos 2, versículo 23. Qual foi a última vez que você orou? Que você chorou? Talvez você veja alguma situação, ou lê, ou ouve, e talvez você se sente pequeno demais daquela situação, mas essa situação te leva ao choro, te leva à oração. Neemias é um exemplo disso. Precisamos urgentemente de homens e mulheres
quebrantadas, a ponto de chorarem, especialmente quando é o nome de Deus que está sendo blasfemado no meio evangélico, ou qualquer que seja. Terceiro, temos diante de nós um grande desafio na revitalização dessa igreja. Estamos em meio aos escombros, por assim dizer, de uma igreja que tem sofrido a humilhação, a vergonha de correr o risco de fechar as suas portas. E eu quero deixar essa pergunta bem pessoal para nós, hoje à noite. Eu gostaria que você fosse muito sincero ao ponderar essa penúltima pergunta. Qual é a verdadeira motivação do seu coração para que um dia essa igreja seja tão bela quanto já foi? Qual é? Por que você tem esse desejo de que essa igreja não feche as portas? Será que realmente é o zelo pela glória de Deus, especialmente na salvação do perdido? E se de fato isso é uma realidade do seu coração, o que você está disposto a fazer para que isso aconteça? O que você está disposto a abrir mão para que isso aconteça? Neemias, encerro dizendo que Neemias não era perfeito, assim como qualquer pessoa das Sagradas Escrituras, com exceção, nós já sabemos de quem e onde eu vou chegar, mas ele não era perfeito, mas Deus o usou. Mas a reação de Neemias, diante daquela realidade, tanto o povo quanto Jerusalém enfrentava, era uma sombra do que seria em Cristo Jesus. Ninguém foi tão zeloso pela glória de Deus como Jesus foi, ao expulsar aqueles mercadores da fé do pátio do templo, porque era o único espaço onde gentios poderiam ouvir acerca de Deus, conhecer acerca de Deus e finalmente serem salvos. E Jesus vai e faz algo que deixou todo mundo escandalizado. Ele cumpriu simplesmente o que estava escrito a seu respeito, no Salmo 69, versículo 10. O zelo da tua casa me consome. Aqui no original é como se fosse vermes comendo uma carne. O zelo da tua casa me consome. As ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. Jesus foi tão zeloso a ponto de chorar por Jerusalém, pois foi rejeitado pelo seu próprio povo. Lucas 19, 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a secarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Aqui ele chora e, como profeta, ele declara o que iria acontecer depois do ano 70, quando finalmente o templo não sobrou pedra sobre pedra. Neemias irá deixar o conforto do palácio. Nós iremos ver isso. Ele vai deixar sua posição como copeiro, e ele vai investir a sua vida em prol daquele remanescente. Ele vai ao anonimato. Mas, meus irmãos, nada se compara com Cristo, que deixou a sua glória no céu para vir, não só investir a sua vida, mas fazer o que Neemias não poderia fazer: morrer pela humanidade. Porque só assim Deus seria glorificado ao prover a salvação a todo pecador que reconhece seu Filho como único e suficiente Salvador de suas vidas. E agora, esses salvos em Cristo, não só podem ter o mesmo zelo de Neemias, mas podem ter, pela obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, o próprio zelo de Cristo Jesus em você.
E aí sim, você vai ser comovido às lágrimas. Aí sim, você vai ser comovido aos seus joelhos. E aí sim, você vai ser comovido à ação, quando Deus quiser que você faça. Não importa o quão impossível pode ser a tarefa pelo qual Ele vai te chamar. Isso é um privilégio. Para que isso acontece? Para que Deus receba a glória na salvação de todo pecador, que honra o seu Filho como único e suficiente Salvador. E eu encerro com Efésios capítulo 1, do verso 11 ao 14, que diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, no Evangelho, que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, de mãos vazias. Clamamos que o Senhor venha honrar a glória do Teu nome através das nossas vidas. Pai, como eu preciso de um coração parecido com o Teu Filho. Como eu preciso desse zelo, que não é fanatismo, mas um zelo em resposta ao Teu amor imensurável. Um zelo pela glória do Senhor, que muitas vezes nós como igreja falhamos. E Neemias até nisso ele nos ensina na sua oração. Ele é humilde a reconhecer que ele também falha. E ele pede perdão. Pai, nós pedimos, faça de nós um povo diferente. Um povo que assiste, lê notícias com esse olhar da graça. Esse olhar que no fim, esse mundo não é o que era para ser. Porque o pecado deturpou tudo. E além das consequências do pecado, para conosco o pecado é uma ofensa direta ao Senhor, à Tua glória, Pai. Nós oramos que sejamos de fato um povo que seja constrangido pelas coisas que constrangem o Teu coração, Pai. Pai, estamos diante de uma crise, saindo dessa pandemia, agora nós vamos entrar numa crise política. Pai, o nosso país, a vergonha que ele tem sofrido em primeiro lugar, porque o Senhor não é Senhor dessa nação. E é triste quando nós idolatramos, é triste quando nós buscamos recursos que o Senhor não provê, é triste quando nós não fazemos aquilo simplesmente que compete a nós fazermos como igreja. Porque a solução desse país é a pregação genuína do Evangelho de Jesus. Porque só Ele pode mudar o homem. Só Ele pode levar o homem a reconhecer quem Ele é, especialmente a reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Pai, só vamos ouvir, melhor dizendo, a maneira com que Jesus nos ensinou, clamando pelo Teu reino, clamando pela santidade do Teu nome, clamando pela Tua vontade, quando o maior número possível de pessoas sejam genuinamente salvas em Cristo Jesus. Só isso pode fazer com que essa nação seja um dia uma nação cujo Deus é o Senhor. Pai, ajuda-nos a sermos uma igreja que creia com todas as nossas forças, os nossos recursos, os nossos joelhos, as nossas atitudes nesse Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Não só sendo pregado, mas vivido nas nossas casas, nas nossas vizinhanças, nos nossos trabalhos, nas faculdades,
na maneira com que nós tratamos as pessoas, na maneira com que nós realmente perguntamos como elas estão. Ajuda-nos a orar pelos desconhecidos. Ajuda-nos a orar pelos que sofrem. Ajuda-nos a pedir com que a nossa nação realmente seja uma nação mais justa. E o Senhor pode usar quem o Senhor quiser para isso, assim como o Senhor fez com Ciro, porque Tu és soberano. Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Não permita que ela caia em solos pedregosos, ou solos cobertos por ervas daninhas, ou solos superficiais, não só dos presentes, mas aqueles que ouvirão essa mensagem, mas que ela possa cumprir aquilo que apraz o Teu coração, Pai, especialmente na salvação do perdido, especialmente na maneira com que o Teu Filho seja dignificado como Senhor e Salvador na vida dessas pessoas. Pai, abençoe essas mensagens nesse livro e ajuda-nos a aprendermos mais acerca do Teu caráter, acerca do Teu Filho, e a sermos um povo escolhido, para a glória e louvor do Teu precioso nome. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém.